Antes de qualquer pensamento tentar ocupar o seu coração nesta manhã, eu quero te conduzir a um instante de entrega profunda diante de Deus. Respire. Silencie a alma. Permita que a presença daquele que te criou envolva cada parte do seu ser. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus é sempre maior do que aquilo que você já viu, já sentiu ou já viveu. Ele não está limitado às suas experiências. Há sempre mais em Deus. Há sempre algo maior preparado nos bastidores do céu, esperando o momento exato para se revelar. Mas muitas vezes nós paramos na beira do que parece seguro. Acreditamos que aquilo que temos hoje é tudo que Deus poderia fazer. Só que a fé nunca se acomoda. A fé olha para o invisível e vê possibilidades onde o natural só enxerga limites. A fé se recusa a aceitar que a história já terminou, porque sabe que Deus continua escrevendo capítulos que os olhos humanos ainda não podem ver. Meus irmãos, confiar em Deus nunca será um ato de ganância, como alguns pensam. Quando você pede mais a Deus, você não está pedindo por ambição terrena. Você está dizendo com humildade: Senhor, eu sei que o Senhor ainda não terminou a tua obra em mim. A fé verdadeira não se acomoda no pouco, porque entende que Deus é ilimitado. A palavra diz em Isaías 55 que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, que seus pensamentos vão além da nossa compreensão. E sabe o que isso significa na prática? Que você não pode se limitar pelo que vê, pelo que sente, pelo que dizem ou pelo que parece. Quando você limita a sua crença, é como se colocasse Deus dentro de uma caixa que ele nunca coube. A fé amplia o coração. A fé expande a visão. A fé abre espaço para que o extraordinário aconteça. E talvez você esteja exatamente nesse ponto da sua vida, olhando para um cenário que parece pequeno demais, apertado demais, difícil demais, mas sentindo aí dentro do peito que existe algo maior te chamando, um próximo nível, uma nova fase, um movimento do céu prestes a romper na sua história. Muitas vezes, amados, o que nos impede de avançar não é a falta de capacidade, e sim a falta de confiança. Ficamos como aquele homem que construiu pequenos barcos, sempre fortes o suficiente para navegar perto da margem, mas nunca ousou ir além das águas rasas. Ele acreditava que aquilo era tudo que seu barco podia suportar, até que viu outro pescador ir mais longe com o mesmo tipo de embarcação e voltar com as redes cheias. Não era o barco que era fraco, era a fé que era pequena. Assim também, mas Deus não te chamou para viver na borda. Deus te chamou para avançar, para ir mais fundo, para experimentar o que só quem confia ousa descobrir. O Senhor está te chamando para águas maiores, para experiências que só acontecem quando você decide deixar o medo para trás. Há uma provisão reservada, uma resposta preparada, um propósito sendo alinhado. Mas nada disso se revela enquanto você permanece parado no mesmo lugar espiritual de sempre. Meus queridos, acreditar que Deus tem mais para a sua vida não é sobre conquistar bens, posições ou reconhecimento humano. É sobre enxergar além do que os olhos naturais permitem. É sobre entender que existe um plano maior, uma visão celestial que ultrapassa qualquer limite terreno. Quando você decide crer no mais de Deus, você está entrando em um território onde a fé governa e não a lógica. E é nesse lugar que milagres acontecem, que portas se abrem, que caminhos surgem onde antes só havia paredes. A fé que busca mais é a fé que caminha com humildade, mas também com ousadia. É a fé que diz: Senhor, eu confio nos teus planos, mesmo quando não entendo os processos.
É a fé que se recusa a parar, mesmo quando tudo parece estacionado. Deus não te trouxe até aqui para viver de migalhas espirituais. Ele quer ampliar sua visão, quer fortalecer sua confiança, quer te conduzir a lugares que você jamais imaginou. Hoje, o céu está te chamando para alinhar o teu coração com o propósito maior que Deus já preparou para você. Há momentos na caminhada em que a fé parece esticada ao máximo, momentos em que a espera fica pesada, em que o silêncio de Deus soa longo demais, em que o coração tenta entender por que aquilo que Ele prometeu ainda não aconteceu. É exatamente nesses instantes que a fé se fortalece. Quando tudo está claro, qualquer um acredita. Mas quando nada faz sentido, e ainda assim você escolhe confiar, o céu se move. Lembre-se de Caleb, que aos 8 anos declarou: "Dá-me este monte." Ele esperou 45 anos por uma promessa e não desistiu. Enquanto muitos se contentaram com o que já tinham recebido, Caleb desejou mais daquilo que Deus tinha falado. Ele não deixou que o tempo, a idade, o cansaço ou as circunstâncias diminuíssem sua convicção. A força dele vinha da fé, não da juventude. Assim também é com você. O que Deus te prometeu não está perdido, não expirou, não foi cancelado. Se Deus falou, Ele vai cumprir. A sua parte é não abandonar a esperança, não abrir mão do que foi plantado no seu espírito, não permitir que, quando a mente se ancora em Deus, até o tempo de espera se torna um lugar de paz. A palavra diz: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti." A paz não é apenas um sentimento bonito. É uma prova espiritual de que a fé ainda está viva. Muitas pessoas perdem milagres porque perdem a paz. Permitem que a ansiedade ocupe o espaço que deveria ser da confiança. Mas quando você mantém o coração sossegado, mesmo diante da demora, você cria um ambiente onde Deus pode completar aquilo que começou. A paz é como um solo fértil, onde a fé respira, cresce e floresce. Às vezes, o céu está pronto para agir, mas o nosso coração está barulhento demais para perceber. Por isso, Deus insiste em te ensinar a descansar enquanto espera. Ele está te preparando para receber mais do que você imagina. Ele está te fortalecendo para que, quando a porta se abrir, você esteja maduro para viver o que Ele reservou. O tempo da espera não é perda, é lapidação. É Deus organizando aquilo que você ainda não consegue ver. A fé verdadeira não se abala diante da falta. Ela não se intimida quando os recursos parecem pequenos, quando as portas demoram a se abrir, quando as circunstâncias gritam o contrário da promessa. A fé não olha para o que falta. Ela olha. Por isso, mesmo quando tudo ao redor parece seco, a fé declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Davi disse essas palavras em meio a perigos, ameaças e incertezas, mas sua convicção era maior que o cenário. A fé não descreve a situação, ela projeta o futuro. Ela não se rende ao que vê, ela se firma no que Deus disse. Lembre-se dos 4 leprosos. Quando tudo dizia morte, eles decidiram: o pouco que você tem hoje não define o muito que Deus pode fazer. A sensação de falta não diminui o poder de Deus de multiplicar. O deserto não cancela o milagre. Quando você dá passos de fé, como pequenos, o céu responde com passos maiores em sua direção. Meus irmãos, a fé que vê além da falta é a mesma fé que caminha na direção da expansão. Deus não te chamou para uma vida encolhida, limitada ou presa ao que deu errado. Ele te chamou para crescer, avançar e assumir o lugar que Ele preparou para você. A expansão não começa quando você vê a porta aberta. Ela começa quando você decide obedecer. A fé que cresce é aquela que se move, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente iluminado. É como andar com Deus passo a passo, confiando que cada movimento te aproxima do propósito.
Veja a história de Jabez. Seu nome significava dor, mas sua oração carregava propósito. Ele ousou pedir: Senhor, amplia as minhas fronteiras. E Deus atendeu. Por quê? Porque Jabez entendeu que não era o passado que definia seu futuro, era a fé. Assim também é com você. Deus quer ampliar sua visão, sua força, sua influência, seu chamado. Mas antes de expandir do lado de fora, Ele amplifica o lado de dentro. Ele aumenta a sua capacidade, a sua maturidade, a sua coragem. A expansão começa no coração antes de aparecer na vida. A fé que caminha em expansão não tem pressa, mas também não permanece parada. Ela discerne o tempo de esperar e o tempo de avançar. Muitas pessoas querem ver portas abertas sem antes permitir que Deus trabalhe nelas internamente. Mas o Senhor nunca entrega algo grande a um coração que ainda não está preparado para carregar. Por isso, antes de expandir territórios, Deus expande caráter, paciência, discernimento e dependência. Quando você aprende a andar no ritmo do céu, cada passo se torna um testemunho. Nada é desperdiçado. Cada avanço, cada pausa, cada desvio, cada atraso aparente, tudo se encaixa no propósito maior. É por isso que a fé não corre sem direção, mas também não fica estagnada pelo medo. Ela segue o compasso de Deus, sabendo que Ele já organizou o caminho antes mesmo do primeiro passo ser dado. A fé que se expande é a fé que entende que o futuro já está preparado e que o que parece pequeno hoje é apenas o início de algo extraordinário. Deus não te chamou para viver. Ele te chamou para avançar em propósito e crescer em graça todos os dias. Quando você acredita que Deus tem mais, você atravessa a fronteira do comum e entra no território do sobrenatural. A fé se torna a chave que abre portas que ninguém pode fechar, que desloca montanhas que pareciam imóveis e que conduz você para lugares preparados desde antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, quando você se posiciona em fé, algo acontece no ambiente espiritual. Céus se movem, caminhos se alinham, promessas começam a respirar dentro de você novamente. É por isso que, neste momento, eu quero te conduzir à presença de Deus em oração. Abra o seu coração, entregue o que pesa, apresente o que te preocupa e permita que a graça toque áreas que você nem imagina que precisam ser curadas. Que esta oração seja como um bálsamo, restaurando forças, renovando a fé e acendendo novamente a chama da esperança dentro de você. Que cada palavra te alcance como se Deus estivesse falando diretamente ao seu espírito, lembrando você de que Ele está no controle e que o que Ele preparou é maior do que o que você perdeu. E antes de encerrarmos este momento tão precioso, eu quero falar ao seu coração com todo carinho e fé. Não pare por aqui. O que Deus começou a fazer na sua vida através desta palavra é apenas o início de algo muito maior. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. E há uma nova palavra preparada para fortalecer a sua fé, ampliar a sua visão espiritual e te conduzir ainda mais fundo na presença do Senhor. Por isso eu te convido, não como um pedido humano, mas como alguém que deseja ver você crescer espiritualmente. Inscreva-se agora no canal Inspiração em Palavra. Ative o sininho para não perder o que está por vir. Cada vídeo é uma semente de fé. Cada oração é um mover do céu. E cada palavra pode ser o divisor de águas que você estava esperando. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que toda limitação caia por terra. Que aquilo que parecia pequeno se torne grande nas mãos do Senhor.
e que a fé que você recebeu hoje se multiplique ao longo desta semana. Eu profetizo que os próximos dias serão marcados por expansão, por respostas que estavam retidas e por sinais da parte de Deus confirmando que Ele está te levando a um novo nível. Nada será como antes. Se essa palavra final falou com a sua alma, escreva nos comentários: eu creio que Deus está me levando mais longe e eu estarei ali, orando por você. Amanhã te espero para mais uma palavra que fortalecerá a sua caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.